francês que fez isso, né? E esse livro é traduzido do francês, da edição francesa. Ele age como um resumidor e simplificador do texto. Esse é o texto mais didático de todos, apesar de ter uma tradução do francês, né? Eu diria que esse aqui é melhor de ler. Há uma edição feita por um professor americano chamado Barnes, nas edições completas da Universidade de Princeton, que eu trouxe ontem e não trouxe hoje, que é maravilhosamente clara. Gente, todas as traduções é melhor, me parece, das que eu conheço, né? Então, o que ele fez? Ele pegou e organizou esse conjunto de livros caóticos que estão aqui dentro. Ele pega, por exemplo, um determinado livro e transforma aqui em apêndice, que na verdade é apenas um apêndice mesmo. Então, ele percebeu, aristotelicamente, né, o compilador desse livro aqui, que esses 8 livros falam, na verdade, de 4 assuntos. Esses 4 assuntos estão no índice, por favor, olhem comigo ali, por gentileza. Então, tem ali do governo doméstico, do cidadão e da cidade, dos governos, tipos de governos, e da subversão e da conservação dos governos. E o resto tudo se apêndice. Então, na verdade, os assuntos são esses. Ele começa explicando o que é governo doméstico, depois ele vai para falar da cidade, da polis, depois da polis ele fala das diversas maneiras de organizar a polis, e depois fala de como é que tudo está errado, de como é que vem as revoluções, secessões, etc, etc, etc. Então, esses os 4 assuntos da política. Então, o que nesse livro aqui está literalmente apresentado, aqui está, não está resumido, está compilado, é outra coisa. Tá? E esse livro acabou sendo, dentro das nossas circunstâncias de disponibilidade na praça, associada à nossa falta de tempo, acabou sendo, de fato, a melhor. O livro é muito bom, vocês vão gostar muito. Acabou sendo a melhor maneira de ler o livro. Mas se vocês estão de acordo, a gente vai passar por essas introduções todas. Não que se deva fazer isso de modo geral, não faço isso em casa, mas é que as introduções, né? As introduções, a gente sempre faz isso, né? O pessoal sempre pula as introduções. Às vezes o prefácio é melhor que todo o livro. Porque o prefácio não só é muito bom, melhor que o livro às vezes, como ele é profundamente esclarecedor de determinados aspectos do livro. Então, esse especialmente, você não consegue, você irá estranhar muito se você não sabe que ele é uma condensação em 4 livros, como eu estou contando para vocês. Mas como eu li isso de vocês, então vocês não precisam ler porque eu já fiz isso com vocês. Agora é muito importante ler o que vem antes, como técnica genérica de leitura, né? Ler o que vem antes. Então, vamos lá diretamente para a página 1, introdução da origem ao Estado. Veja, os livros, no texto do Aristóteles não tem nunca título. Esse título que deu foi o compilador francês, tá? Agora, para que vocês possam ter, aí quem quiser anotar, né? E eu sugiro que vocês anotem tudo com lápis, porque o livro a gente só anota com lápis. Então, esse pedacinho aqui, o Estado e o seu governo, vem do livro 1, capítulo 1, da edição normal, da edição, digamos assim, ampla, da edição analítica. Então é o livro 1, capítulo 1. Tá? Só para quem quiser anotar isso, sobretudo o Alexandre, que tem o outro. Então esse aí, o primeiro é livro 1, capítulo 1. A técnica de leitura que nós vamos usar aqui é pedir que vocês ajudem a ler. Então eu acho que podíamos fazer via voluntariado, em princípio. Tá? Quem gostaria de ler em voz alta o livro? Eu vou interrompendo. Pois não. Então, lembro que não deve haver nenhum constrangimento à interrupção, né? Vamos lá? Como sabemos, todo Estado é uma sociedade. A esperança de um bem, é princípio, assim como de toda a associação. Pois todas as ações dos homens têm por fim aquilo que consideram bem. Isso é um axioma aristotélico. Então, Aristóteles parte de que isso é verdade. Então, uma pessoa que deseja o mal não é uma pessoa que esteja agindo normalmente, é um sujeito doente, para dizer o mínimo, né? Então ele é um acidente e não é a natureza humana. A natureza humana deseja o bem. Agora, pode ter alguém maluco, tal, que deseja o mal de alguma forma qualquer.
Então ele não discute esse assunto, ele diz assim, olha, temos que partir dessa ideia. Porque ele sabe que não se pode raciocinar para trás ad infinitum. Tem que haver uma ideia, porque a ideia que depois aparece em Aristóteles, na ideia dos motores. Então esse livro aqui, ó, se mexeu porque eu empurrei, ó. Não é isso? Então quem que empurrou a minha mão? Os meus músculos. Os meus músculos são empurrados por quê? Pelo metabolismo presente, que é empurrado pela comida que eu comi aqui, pelo nosso lanche, etc, etc. Tudo é empurrado por alguma coisa. Mas isso não pode ir para o infinito para trás. Tem um momento em que aparece alguém empurrou e não foi empurrado. E esse alguém que empurra e não é empurrado é o motor primeiro, é Deus. Aristóteles não usa a expressão Deus, mas é isso que é Deus. Deus é o motor primeiro, é aquele que empurra sem ser empurrado. É aquele que cria sem ser, ele é aquele que cria sendo incriado. Deus é incriado. Porque se você não faz assim, você raciocina ao absurdo. Você não vai a lugar nenhum, porque vamos infinitamente para trás, com que ganho, com que proveito. Então, esse é um axioma aristotélico. Né? Os homens fazem tudo procurando o bem. Né? Fazem tudo procurando o bem. Todo axioma é aristotélico? Não. Esse é um axioma, é uma expressão que se usa essencialmente na geometria. Né? Então, axioma vem da palavra axis, que significa valor, é uma espécie de valor condensado. Então, nem todos os axiomas são aristotélicos, mas o Aristóteles, ele é um enfatizador na necessidade de você partir de alguma coisa. É isso que caracteriza a filosofia de Aristóteles. Todas as sociedades, portanto, têm como meta alguma vantagem. E aquela que é a principal, que contém em si todas as outras, se propõe a maior vantagem possível, chamando-la Estado ou sociedade política. Na verdade, Estado aqui é uma maneira como o tradutor francês interpretou e o tradutor brasileiro traduziu. Porque ele, na verdade, fala em polis, mais do que em Estado. Se você pegar aqui o Mário da Gama Cury, né? Então, diz aqui, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Está vendo? Aqui, o outro tradutor que fez, o Mário da Gama Cury, está chamando o que ele chama de estado de cidade. Então, eu acho que o que tem razão o Mário da Gama Cury, porque a gente deve tomar um pouco de cuidado com essas expressões que têm conotações modernas. Porque, veja, o Estado, na conotação moderna, é uma coisa beirando o maligno sempre. Para Aristóteles, ao contrário. É uma coisa profundamente boa, porque existe uma diferença muito grande entre o mundo de Aristóteles e o mundo moderno, que é o fato de que o mundo de Aristóteles é um mundo de uniformidade cultural total. Então, aqueles gregos helênicos ali, todos aqueles atenienses, são todos irmãos de cultura, eles não têm diferenças fundamentais. Agora, você pega o Brasil, por exemplo, em que não há uma única ideia coletiva, não há um único imaginário, contra-imaginário que é compartilhado. Então, para o Aristóteles, teria sido melhor preservar a tradição de polis, mesmo como cidade, e não como Estado. Compreenderam isso? Então, é isso que a gente faz ao entender a obra, né? Corrigindo um pouquinho esse conceito, para que ele fique de acordo com alguma noção de realidade. No fundo, o que Aristóteles diz é que a cidade que chama de sociedade política, portanto, da polis, né? Sociedade da cidade. O que é a polis? É a sociedade da cidade, porque a sociedade faz da família também. Então, a sociedade da cidade é aquilo que existe para melhorar a vida das pessoas. Então, ele tem uma visão absolutamente otimista. Veja, a primeira coisa que Aristóteles faz, a primeira coisa que ele se contrapõe na política, é contra os outros comentaristas que viam na existência de uma cidade, de uma organização política, não diria uma aleatoriedade, mas alguma coisa, uma artificialidade. Para Aristóteles, a cidade é uma coisa natural. É como se fizesse parte integrante da natureza humana ter a organização social. Essa é a primeira grande diferença entre Aristóteles e os teóricos anteriores desse mesmo assunto. Então, aqui teria sido melhor não falar em Estado, mas em cidade, tá? Em polis. Até no próprio título,
seria da origem da cidade. A origem da cidade. Após Isso mesmo. o governo, né? Ele vai explicar em seguida o que é a origem da cidade, como é que ela se forma. Enganam-se os que imaginam que o poder de um rei ou de um magistrado de república só se diferencia de um pai de família e de um senhor pelo número maior de súditos, e que não há nenhuma diferença específica entre seus poderes. Quem é esse que se engana? Quem é que adivinha? Quem é que ele não citou nominalmente por consideração? Né? Platão é o que se engana. Ele não diz assim, Platão é o professor, né? Não vai fazer uma coisa. É o quê? Isso. São os platônicos, né? Porque nessa altura aqui, Platão possivelmente já teria morrido. Então, embora não se saiba bem, né? Veja, a ordem cronológica dessas partes aqui foi completamente modificada aqui nessa edição. Então, essa é uma característica, porque o que se fez aqui foi tentar dar uma certa organização cronológica às partes aqui Então, pode ser que esse pedaço aqui tenha sido depois, a gente não sabe. Mas o que ele está dizendo é que o Platão costumava dizer que a diferença entre o chefe de Estado, portanto, o governante da cidade, e o chefe de família é apenas a quantidade de governados. Ele está dizendo que não. Ele vai explicar por quê. Okay. Segundo os platônicos, se tem poucos súditos e um senhor, é um senhor. Se tem alguns a mais, é um pai de família. Se tiver ainda mais, é um rei ou um magistrado de república. Aqui, o que é importante entender é que poucos súditos é um senhor. Você tem alguns mais, é um pai de família, mas compreendam aqui família, não no sentido da família de vocês, mas no sentido de patriarca. Né? Imagine, você tem 10 filhos, tem 30 netos, tem 30 genros e noras, tem não sei quantos... Na época, muitas cidades se formavam exatamente pelas famílias. Exatamente isso. Tá? Então, um pai de família aqui tem uma conotação, digamos, numérica muito maior do que uma conotação... do que um pai de família hoje que pode ter um filho só ou nenhum. Tá? Então, famílias no sentido gentílico da palavra, tá? De gente, gentílico. Por isso que é tão importante no mundo antigo aquela ideia do patronímico. O patronímico é fundamental para dizer de quem que você é filho, e o sobrenome é fundamental para dizer de que família você pertence. Tá? Então, de modo geral, as pessoas tinham um nome próprio, Antônio. Aí tem o patronímico, filho de Pedro, que é como você faz em russo no Vich ou Ov, como faz em ucraniano no Uk, né? Uk no final, como faz no escocês com Mak, como faz no holandês com Ou, como faz no árabe com Bin, ou Ibn ou Bin é a mesma coisa, e como faz no hebreu com Benus, né? Ben. Então são os patronímicos, de quem que você é filho. Porque é preciso saber de que pessoa dentro da família você é filho. E o sobrenome é o nome da família, aquela família que é iniciada por alguém lá quando começou o dia. Meu avô se chamava, o sobrenome dele era Popeluf, e a minha mãe era Vera Popeluf. Porque é isso mesmo, ela é filha do seu pai, dela, né? Do pai dela. Seu avô. É isso, é assim que faz em russo, assim que faz em ucraniano, assim que faz em polonês, assim que faz... Na maioria, em português existem resquícios disso, que é Lopes, Mendes. Lopes é filho de Lobo. Então, esses nomes terminados em esse, em português, são resquícios de patronímicos que não tem mais. Em muitos lugares, os patronímicos tornaram-se sobrenomes. Português é assim, em escocês é assim, irlandês é assim. Então, o O'Brien, antigamente era filho de Brian. Agora, O'Brien passou a ser o nome da família. Então, essa geração dos nomes das pessoas tem uma ligação com essa estrutura que ele está descrevendo aqui. Aristóteles vê primeiro um indivíduo como uma família no sentido biológico, geracional. Essas famílias acabam se multiplicando pelo próprio crescimento dos filhos, e então você faz aldeias onde há um conjunto de gente que é aparentada, né? Não é isso? Porque hoje em dia, quando você se casa, você quer morar o mais longe possível do seu pai e da sua mãe. Tem muita gente que quer fazer isso. Mas, naquela época, o sujeito se casa e monta uma tenda do lado, né? Porque é preciso o conjunto para sobreviver.
Então, estas famílias se transformam em pequenas aldeias familiares. E um conjunto de aldeias da polis, da cidade. É assim que se formam os aglomerados humanos, pela maneira como Aristóteles está nos contando aqui. Quando ele fala magistrado de república... Magistrado de república não está falando aqui de juiz. O sentido de magistrado em Aristóteles é o sentido do governante em geral. Então, o magistrado de república é um governante, porque na república, a república também é um problema de tradução aqui, e república é uma expressão latina, res publica, coisa do povo, que é um modo de... é uma estrutura governamental que não é nem liderada por um monarca e nem por um aristocrata, ou por aristocratas. É dirigida pela maioria dos homens livres. Então, o nome disso, na verdade, é politeia, ou a melhor tradução para a república aqui seria politeia e não república. Então, o que é um magistrado na república? É alguém que recebe uma nomeação para dirigir a sociedade. Portanto, a politeia. Vamos ver como é que o Mário da Gama Cury aqui fez essa tradução. Aqui é uma divergência de tradução, não tem importância, deixamos para lá, para não complicar mais, tá? Mas, fundamentalmente, o que se quer dizer aqui com magistrado da República quer dizer aqui alguém que dirige a sociedade, tá? Nesse sentido, o juiz, o poder nesse momento, o poder judiciário e o poder executivo estavam muito mais interligados do que estão hoje. Tá? Não havia essa divisão de poderes, é proposta por Aristóteles nesse livro. Mas ela só é, na prática, concretizada, onde? A partir de... Porque a ideia da independência dos poderes é uma ideia de Montesquieu, e antes de Montesquieu é uma ideia de um filósofo inglês chamado Locke. E isso tudo é muito recente, muito moderno. Mas Aristóteles fará aqui, num dado momento, uma proposição da divisão dos poderes, desse jeito como é feito hoje. No entanto, o poder judiciário dentro de Atenas, porque Atenas tinha um conceito de rei arconte. O rei arconte é um sujeito que dirige a cidade e que tem uma função judiciária. Ele teve momentos em que ele tinha a função de governo total, mas ele recentemente, no final já do momento em que Aristóteles vive, ele tem muito mais função judiciária. Um arconte é uma espécie de juiz. Mas há aí uma porção de oscilações no conceito de arconte ao longo da história da Grécia. Tudo isso ele vai nos explicando devagar, tá? Então a gente vai chegar lá, vai compreender melhor aos poucos. Como se não houvesse diferença entre uma grande família e um pequeno Estado, nem entre um rei e um magistrado de república. A distinção seria que um rei governa sozinho perpetuamente, enquanto o magistrado de república comanda e obedece alternadamente em virtude da Constituição. Tudo isso, porém, é errado, como veremos ao examinar esta matéria segundo o método que usamos em nossas outras obras. Agora ele está traduzindo aqui hoje por estadista, magistrado da república por estadista. Tá? Vai na nota? A nota é no final, né? Vai na nota no final. Eu vou ajudar vocês com essas notas. Essa aqui, então, podemos olhar para a nota assim, 307. É o trabalho de ética que ele fez. 307, vamos ver. O método de Aristóteles constitui uma das diferenças fundamentais entre Platão e ele, entre a academia e o liceu. Buffon definiu admiravelmente acerca da história dos animais. Aristóteles diz-nos ele, começa por estabelecer as diferenças e as semelhanças entre os diferentes gêneros. Relaciona todos os fatos, todas as observações que dizem respeito às relações gerais e aos caracteres sensíveis. Tira esses caracteres da forma, da cor, da grandeza e de todas as qualidades exteriores do animal inteiro. Considera as diferenças entre os animais por suas maneiras de viver, suas ações, seus costumes, suas moradias.
Aristóteles procede da mesma forma com os regimes políticos. Recorre constantemente à análise rigorosa, à qual soma a dúvida metódica, não porque suas ideias não fossem firmes, mas para discutir e refutar os princípios de seus adversários. Supondo que vocês, então, lembrem daqueles 9 predicamentos, as 9 acidentalidades. Então, se você tem 9 coisas que você possa dizer de alguma coisa, então você tem 9 possibilidades de classificação das coisas. Então, eu posso classificar as coisas conforme as suas relações, eu posso classificar as coisas conforme as suas qualidades, se está ou não se movimentando, enfim, e assim por diante, né? Então, Aristóteles sempre parte da pesquisa de campo. A natureza da filosofia de Aristóteles é a partir do concreto real, aquilo que é perceptível com clareza, para produzir, então, conclusões cada vez mais abstratas. Então, a razão pela qual não dá para de modo nenhum imaginar o Aristóteles como sendo o pai do positivismo, como quer o prefaciador dessa edição da de Ouro, Ivan Lins, é que o positivista acha que o mundo teve 3 grandes fases. A primeira fase é a fase em que o mundo acreditava em deuses, em mitos. Aí a segunda fase, que chamam de estado, o segundo estado, é o estado em que o homem acreditava em metafísica, ou seja, em regras, normas que não eram vistas, mas que atuavam sem serem percebidas concretamente. E a terceira fase, finalmente, é a fase inaugurada por Augusto Comte, que é a única fase humanamente aceitável, que é a fase positiva, que é o estado positivo, em que o ser humano só acredita naquilo que ele pode medir, pesar, somar. Então, pela primeira vez na história da filosofia, um sujeito alega os seus sentidos como sendo os árbitros da existência das coisas. Então, aquilo que você não pode medir, somar, aquilo que não tem existência física, que não é tridimensional, o que não é fenômeno, tá? Ou seja, não acontece de acordo com a percepção dos sentidos, tudo isso não existe. Agora, como é que pode-se dizer que Aristóteles é autor dessa estupidez, né? Dessa cretinice? Mas o Aristóteles diz assim, não, eu vou partir para a compreensão da cachorridade a partir dos cachorros. Mas ele vai chegando a conclusões cada vez mais abstratas. Então, ele e Platão, né, fazem uma espécie de síntese, assim, né? Agora, o positivista é o sujeito que se nega a fazer o prosseguimento abstrativo, porque não acredita em nada que ele não possa pegar com as mãos, nada que ele não possa medir. Então, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de Aristóteles ser visto como sendo autor do positivismo, não tem nenhum cabimento nisso. Então, o que Aristóteles faz, né, que está aqui dito nessa nota, é fazer esse processo de investigação dos fatos. Então, olha para a realidade e para poder chegar a alguma conclusão. Por exemplo, se você... Quer ver um exemplo quando você facilmente compreende isso? É assim. Quando todas as experiências socialistas deram errado, então a alegação dos socialistas é de que deram errado porque ninguém até agora fez do jeito certo. Essa é uma alegação meio platônica, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, que tem um socialismo ideal em algum lugar e que todos aqueles que são feitos na prática são enganos, dão errado porque ninguém conseguiu fazer o certo ainda. É como se ainda ninguém tivesse encontrado o verdadeiro branco, o branco verdadeiro, embora haja tentativa. O que Aristóteles diria? Diz assim, olha, considerando que a China é uma tirania sanguinária, que a União Soviética é uma porcaria de um país safadista covardiente e matou 100 milhões de pessoas, considerando que a Mianmar é o pior país do mundo, considerando que a Albânia é não sei o quê, considerando esse socialismo só pode ser uma belíssima, uma porcaria, porque a partir de todos os exemplos concretos de socialismo, que são os que de fato existem, você chega à conclusão que tem algum problema na fórmula. Pô, não é possível que isso possa dar certo, entenderam? Entenderam isso? Eu não estou dizendo para vocês que os socialistas teóricos sejam platônicos, eles estão apenas utilizando uma argumentação platônica. Também não estou querendo dizer que o Platão necessariamente é socialista. Eu estou querendo dizer apenas que o que o Platão faz é uma barbaridade sobre alguns aspectos, porque ele passou a vida inteira defendendo a possibilidade da existência do rei filósofo.
Então, o que é o rei filósofo? O Aristóteles fará aqui depois, mais para frente, uma crítica ao rei filósofo. Então, o rei filósofo é aquele sujeito que, de acordo com o modelo platônico, deveria ser o governante, que é o rei que, ao mesmo tempo, recebeu instrução filosófica. Platão tentou 3 vezes implementar esse negócio em Siracusa. Na primeira vez, ele arrumou uma briga tão grande lá com o Dionísio, que foi vendido numa feira como escravo, comprado por um aluno, que foi lá e comprou o professor na feira. Né? Espero que vocês, um dia que encontrarem numa feira, por favor, façam a mesma coisa aqui. Aí assim, pode, mas não muito, né, também, porque fica chato. Isso aí não vale nem R$5, pô, vocês querem me cobrar 5.000 e tal. Aí, a segunda vez, ele quase não consegue voltar lá de Siracusa. Na terceira vez, ele desiste logo de cara. Tentou 3 vezes implantar na prática uma ideia, um modelo de gestão política que havia nascido de uma... Chegou a uma conclusão aristotélica. Então, o mais engraçado de tudo é que... E por que não funciona o rei filósofo? Porque o que faz com que um filósofo possa ter sucesso é que ele tem que ser... Quer dizer, a autoridade do filósofo só é autoridade se ela for aceita com liberdade total. E a autoridade do rei é uma autoridade imposta pela lei, pela violência, em última análise. Como é que você pode colocar essas duas coisas na mesma pessoa? O sujeito que tem as duas coisas, você nunca sabe se está obedecendo fulano. Se é porque ele está certo ou porque ele tem um cacete para te dar uma cacetada na cabeça se você não aceitar. Portanto, há uma incompatibilidade absoluta entre o filósofo e o rei. E é isso que Sócrates quis mostrar quando Sócrates se deixa sacrificar. Mas o sacrifício de Sócrates está dizendo o seguinte: olha, há uma incompatibilidade entre a opinião do filósofo e a opinião da cidade, ou seja, a opinião política. Então, há uma inversão incrível nessa história, uma das coisas mais intrigantes da história da filosofia, porque a sequência certa é a seguinte, né? Devia ter aparecido Platão com a ideia do rei filósofo, que é a tese, pensando silogisticamente, né? Aí teria aparecido, pensando logicamente, aparecia Platão com a ideia. Aí Sócrates dizia assim, não, está errado. Eu até me ofereço para morrer para provar que está errado. E aí aparecia Aristóteles fazendo o quê? A síntese, dizendo que não pode. Não seria essa a sequência natural? Na prática é tudo contrário. Primeiro aparece o Sócrates dizendo que não pode. Aí aparece Platão, que é aluno de Sócrates, e não entendeu que não podia. E que faz na prática 3 tentativas. E só depois é que Aristóteles faz a síntese. Houve uma inversão aí, que é uma coisa muito notável, porque não é todo dia que aparece uma inversão tão extraordinária. Não é? Então, essa é a questão aí de fundo. Continuamos, por favor. Como não podemos conhecer melhor as coisas compostas do que decompondo-as e analisando-as até seus mais simples elementos, comecemos por detalhar assim o estado e por examinar a diferença das partes e procuremos saber se há uma ordem conveniente para tratar de cada uma delas. Então, é o método aristotélico. Você pega o negócio e começa a olhar para ele mesmo. Tá? Entendeu? Começa a olhar para os pedaços, assim que fazem as ciências todas. Aqui tem que tomar cuidado para não confundir com o cartesianismo, né? Não é cartesianismo, porque o que caracteriza o cartesianismo é de certo modo, o mesmo defeito de Kant, que é a ideia de que a medida da realidade é a sua mente. Então, o que Cartesius faz, né? René Descartes faz, é ele dizer o seguinte, olha, eu não tenho certeza de nada. Ele manda pegar um problema e decompor o problema em partes até chegar a uma parte tão ínfima que não resta mais dúvida. Mas isso não é um cartesianismo no sentido, isso não é uma característica da filosofia de Descartes. Isso já existia antes. O que se chama de cartesianismo é a ideia de que não se podendo ter certeza de nada, você, então, por exemplo, eu não posso nem ter certeza que vocês existem aí. Vocês podem ser simplesmente um resultado de uma alucinação na minha mente. Então, eu estou aqui alucinando que vocês todos existem.
Como eu não tenho certeza disso, então eu tenho certeza de pouca coisa. Eu só tenho certeza de fato que eu estou duvidando de que eu tenho certeza. Então, se eu estou duvidando de que eu tenho certeza, então a única coisa que é real são as minhas dúvidas mentais. Então, o que cresceu em cartesianismo não é o processo de destrutividade de compreensão, de análise, né? Analisar é destruir, analisar é fazer a separação. Mas é o processo de autorreferenciação que se chama, em filosofia, de solipsismo, que é o que Descartes faz e que não é o que está aqui, não é o que Aristóteles manda fazer. Nesta, como em qualquer outra matéria, uma excelente atitude consiste em remontar ao origem. É preciso inicialmente reunir as pessoas que não podem passar umas sem as outras, como o mar e a fêmea, para a geração. Pronto, olha que coisa extraordinária. Então, quando você, por exemplo, vai discutir a conveniência ou não do casamento gay, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir o que Aristóteles manda você fazer e dizer assim, bom, porque, o que é esse que nós chamamos de casamento? Você entendeu o que é casamento? Então você pergunta assim, o que é o casamento? Então, quando você pergunta o que é o casamento, você descobre que o casamento é um ato de natureza associativa entre os dois elementos obrigatórios para haver a reprodução humana. Essa é a origem do casamento. Não é isso? Então, o casamento gay só será casamento apenas por analogia, ou então por caricatura. Porque não é possível, em pares do mesmo sexo, haver a procriação. Então, ele não é um casamento de verdade, é apenas uma caricatura de casamento, do mesmo modo que um travesti não é uma mulher de verdade, porque é apenas uma caricatura de mulher. Então, há, em princípio, uma falsidade fundamental, que não é percebida, porque ninguém se preocupa em voltar para a origem do fato. Quer dizer, qual é o sentido do fato? O fato é a unificação dos necessários para ter filhos. O casamento está associado, portanto, à reprodução humana, no sentido de que é preciso dois especialistas em coisas diferentes, não é isso? Associados para que possa haver reprodução. Então, o que o Aristóteles manda você fazer é o seguinte: parar de viajar na maionese e ir para o coração das coisas sempre. Então, quando você vai... Essa é uma regra aristotélica. Nós podíamos, daqui aos pouquinhos, construindo um manual de aristotelismo como metodologia. Então, quando você vai analisar, por exemplo, assuntos econômicos, então, pega aí qualquer assunto econômico moderno. Responsabilidade social da empresa. Se você for um aristotélico, vai dizer assim, mas pera, o que é isso? O que é a responsabilidade social da empresa? Então, para poder saber o que é isso, é preciso perguntar assim, afinal de contas, para que serve a empresa? Uma empresa é uma entidade econômica. E por que servem as entidades econômicas? As entidades econômicas servem porque você, quando nasce, não nasce com os ingredientes, com os elementos necessários para a sua sobrevivência material. Quando nós não nascemos, não nascemos com os meios suficientes para que nós possamos sobreviver. Então é preciso que esses meios sejam produzidos de alguma maneira. Como é que você faz isso? Modificando a natureza. Portanto, o que é economia? Economia é um conjunto de artes, técnicas de modificação da natureza. O que é um caminhão da Volvo? É um conjunto de metais, de plásticos e de fibras vegetais processadas, modificadas. Então, essas coisas estavam aí antes de existir a Volvo. Aí, um belo dia aparece uma empresa, uma firma, que por meios de diversas competências de engenharia transforma pedaços de coisas que estão aí na natureza num caminhão N19. Entenderam? Que é sempre assim, todo assunto econômico é assim. Quer dizer que, olhando aristotelicamente para esse ponto, nós não temos nunca autorização para tratar assuntos econômicos como se fossem metafísicos. Porque só se entende a economia quando você a reduz à sua mais essencial natureza. Então, se a natureza da economia é permitir resolver o problema do sustento material das pessoas, então, sob esse ponto de vista, qualquer firma, seja a firma mais esculhambada, mais cangalhada, mais muquifa, mais sonegadora, mais polidora, o que for, a pior firma do mundo tem um valor social. Na medida em que ela impede que aquelas pessoas ligadas a ela
tenham que pedir esmola na esquina. Se você olhar para esse assunto com rigor aristotélico, a tal da responsabilidade social da empresa acaba aí e não dá nem mais um passo à frente. Agora, por que é que tem essa conversinha toda de responsabilidade social? É porque existem outros conteúdos políticos e aí de natureza moderna que estão contaminando o assunto, mas uma pessoa com uma formação intelectual aristotélica não cai nessa nunca. Você não cai nessa nunca? Você pergunta assim, peraí, calma, vamos ver. Teve esses dias aí uma empresa de papel no Rio, na Serra Fluminense, ou em Minas, na Cataguases, Minas, que transbordou lá uma lagoa de contenção lá de um efluente qualquer e jogou uma poluição no Rio Paraíba. E foi até a Baía da Guarabara, né? Né? Até o Rio. E aí apareceu todo mundo contra a empresa, e fizeram lá, não sei o quê. Então, foram até a Organização Mundial da Saúde, a SWAT, não sei quem e tal, entendeu? E todas as multas do mundo aplicadas à empresa, todas, até que uma hora lá, um buraco qualquer baixou o decreto que a empresa estava fechada. E aí, no dia seguinte, as pessoas em Cataguases diziam, pelo amor de Deus, nós vamos fazer o quê para sobreviver daqui para frente? Quer dizer, aquelas pessoas que trabalhavam lá continuavam precisando do emprego. Isso significa, na prática, que mesmo a pior empresa do mundo tem responsabilidade social. Compreenderam como ficou mais fácil de entender isso agora? Como é que nós conseguimos limpar a estática dessa conversa de responsabilidade social? Quando você é capaz de aplicar o método aristotélico de ir para a base das coisas, para a origem das coisas. É claro que é melhor uma empresa limpa do que uma suja. Não é? É isso? Mas não é o grau de... Não é o negócio de limpar a rua na frente da empresa que a transforma numa empresa útil. Pelo contrário, eu acho que uma empresa que dá emprego e fabrica um troço que você consegue usar sem se desesperar. Eu tinha um telefone Siemens, que foi o pior telefone feito no mundo. Tal. Imagina, então, para mim, o que me interessa se a Siemens ajuda, não sei o que, eu quero que o telefone funcione. O que me interessa é a TIM, eu quero que a TIM não erre a conta, que elas me atendam quando o telefone está lá. Então, no fundo, essa conversa toda de responsabilidade social tem um componente de marketing, né, típico de grande empresa, e tem um componente de nova ordem mundial, quer dizer, é uma espécie de punição. Como todo mundo foi criminalizado no mundo moderno, então as empresas todas pagam uma pena de prestação de serviços comunitários, que é essa porcaria de cuidar disso, daquilo outro. E o que interessa, na verdade, é fazer o produto que funcione. E aí a gente tem que comprar um livro que não tem margem. Né? Entendeu? Quer dizer, não tem cabimento isso. Entendeu? É uma barbaridade assim, no conjunto. Vocês estão entendendo o que é que Aristóteles nos ajuda a fazer? A baixar, ele está aqui nos explicando como é o seu método de trabalho. Ele baixa para a essência das coisas. Se você não voltar para o núcleo, você não entende. É o que ele está ensinando aqui a fazer. Continuamos? Esta maneira de se perpetuar não é arbitrária e não pode, na espécie humana, assim como entre os animais e as plantas, efetuar-se, senão naturalmente. É para a mútua conservação que a natureza deu a um o comando e impôs a submissão ao outro. Ele não está agora falando do casamento mesmo, tá? Essa última linha não se está falando do casamento. Embora ele ache isso que seja verdade, mas ele não está dizendo aqui do casamento. Então ele está dizendo o seguinte, que para que possa haver uma viabilidade na vida humana, há necessariamente de haver uma hierarquia entre as pessoas. A hierarquia é uma coisa natural, tanto é que a palavra hierarquia significa governo do sagrado, né? É isso, né? O sagrado que governa. Sempre leve em consideração que determinadas passagens são um pouco, precisam de uma certa explicação, porque há uma dificuldade, o texto é difícil de ler, tá? Mas não estamos entendendo tudo, né? Não está penetrado, tá? Não, né? Muito bem. Anatólia, por favor. Pertence também ao desígnio da natureza que comande quem pode, com inteligência, tudo prover. E, pelo contrário,
que obedeça a quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho do seu corpo. Esta partilha é salutar para o senhor e para o escravo. E aí, então, você tem aí... Aí entra a questão das castas. Aí, touché, isso mesmo. Você tem a primeira defesa aristotélica das diferenças entre as pessoas. Porque nós temos essa mania politicamente correta de negar a diferença das pessoas. De fato, moralmente não há diferença entre as pessoas. Somos moralmente, aos olhos de Deus, iguais. Mas, ao mesmo tempo que nós somos iguais moralmente, nós temos vocações, missões existenciais diferentes. Isso nos transforma em pessoas desiguais. Por exemplo, entre os leões existem diferenças de hierarquia. Os leões machos mandam, né, na hierarquia relativa aos seus tamanhos, né, a sua capacidade de luta. Depois vem as leoas, depois vem aquela gurizada, né? Não sei se fala assim para leão, acho que não, né? Então você tem uma hierarquia, mas a hierarquia humana é muito mais ampla. Quer dizer, entre o leão mais forte e o leão mais fraco, num bando de leões, por exemplo, entre os machos, né, há muito menor diferença do que há entre o George Bush e o porteiro do meu prédio. Embora o porteiro do meu prédio não saiba isso, e pense justamente o contrário. Né? Já estamos falando aí já de um equívoco de julgamento. Né? E eu estou sendo injusto com ele, até que ele não é tanto assim. Esse atual é bem bacana. Né? Mas vocês compreenderam? A diferença que há de sabedoria Aristóteles e o Lula é alguma coisa de proporções indescritíveis. Mas eu queria... Também esse é um bom exemplo, porque o Lula não é filósofo, né? Pelo menos não deveria tentar ser. Pois é, né? É isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que para que o mundo possa funcionar, há uma hierarquia natural nas coisas. Então, não é uma coisa natural. Pense sempre nesse ponto de vista, que não está escrito aqui, mas é o modo como a gente entende esse pedaço da história, que para o Aristóteles, a sociedade organizada por relações de poder é uma coisa completamente natural, sem a qual não é possível haver vida humana. Ele vai explicar em seguida por que isso é assim. Mas ele está aqui defendendo a ideia de que os seres humanos, embora sejam iguais moralmente, embora sejam iguais do ponto de vista das relações, né, perante os olhos de Deus, né, eles não são iguais no seu poder de ação sobre o mundo. E isso você sabe muito bem, porque na sua família é assim, porque na sua família quem manda é você, a sua mulher, ou você, o seu marido, e não são as crianças. Pelo menos não devia ser assim. Né? Eu sei que na prática é sempre assim, mas nunca é um comando no essencial, é sempre um comando em saber qual é o filme que vão pegar na locadora. Mas não é um comando fundamental sobre se vai ou não vai estudar, né? Se deve ou não deve tomar banho, isso não, talvez esse segundo caso seja o caso. Mas não deve nem ser o caso, né? Daí você deve também ter poder de veto num assunto tão sensível quanto esse, de tomar ou não banho. Então, ele está dizendo isso para nós, tá? E vai nos ajudar a entender. Uma das acusações mais comuns a Aristóteles é que Aristóteles defendia a escravidão. Quer dizer, ele não defendia a escravidão como instituição, ele defendia outra coisa. Ele dizia assim, olha, primeiro porque a opção como é o escravo nos tempos de Aristóteles? Porque o escravo no tempo da rainha Isabel, da princesa Isabel, era o sujeito que foi comprado para fazer um trabalho. Então, ele era uma espécie de máquina que você comprava e que você incorporava os seus artigos. Esses dias um amigo meu me fez perceber uma coisa notável, que eu nunca tinha notado, que é que a libertação dos escravos, no dia 13 de maio de 1888, precedeu de pouquíssimo tempo a colheita do café no Rio de Janeiro, como se fosse uma conspiração dos cafeicultores de São Paulo para deixar a colheita de café do Rio no pé. E em São Paulo não tinha mais escravidão nessa altura, porque quem estava colhendo café em São Paulo era o italiano. Então, São Paulo já tinha o modelo não escravocrata,
Então, armaram para derrubar a economia do Rio. Você veja, o Rio de Janeiro nunca mais deu certo. Não deu certo. O Rio de Janeiro deu certo só quando era governo. Depois virou tráfico de drogas. Né? O Rio de Janeiro não tem viabilidade econômica mais desde a libertação dos escravos. O Rio de Janeiro era o principal produtor cafeiro do Brasil. Né? O Vale do Paraíba todo. E o escravo era o que? Era comprado para servir como se fosse uma máquina. O conceito de escravo é o conceito de máquina hoje em dia. No tempo de Aristóteles, os escravos não eram comprados, também eram comprados, também havia tráfico de escravos. Mas a melhor maneira de incorporar o escravo era pela conquista territorial, pela conquista militar. Então você vence o inimigo e você ou mata ou transforma em escravos. Então, a escravização dos inimigos era, de alguma maneira, uma maneira mais piedosa de lidar com os resíduos, porque é melhor do que matá-los, né? Eles escolheriam ser escravos, se fosse dado a eles a opção, a alternativa. Então, é preciso tomar cuidado e não interpretar Aristóteles com esses olhos modernos, que são politicamente corretos, porque a escravidão lá no tempo de Aristóteles era gerada, quer dizer, o volume de escravos era gerado pelas guerras. Então a alternativa a ela era a morte. E não só Aristóteles via isso assim, como ele sabia que havia muita gente que não devia ser escravo porque não era a vocação de escravo. Então ele vai sempre falar em escravo como vocação de escravo. Olha que coisa interessantíssima ele vai dizer em seguida. Ele vai esclarecer completamente esse ponto, que nós perdemos esse preconceito bobo contra Aristóteles. A condição da mulher difere da do escravo. A natureza, com efeito, não age com parcimônia, como os artesãos de Delfos que forjam suas facas para vários fins. Ela destina cada coisa a um uso especial, cada instrumento que só tem o seu uso e é o melhor para ela. Somente entre os bárbaros, a mulher e o escravo estão no mesmo nível. Então, Aristóteles, que sempre é visto também com má vontade, como sendo depreciador da mulher, Aristóteles diz que só quem trata a mulher como escrava é bárbaro. Só os bárbaros fazem isso, porque um sujeito civilizado não faz isso, porque a mulher pode estar num nível social inferior do homem, porque ela é para dentro e o homem para fora. Né? A mulher, afinal de contas, vive num ambiente da família, que é um ambiente em que o Estado não interfere. Tem mais essa, né? Dentro da visão ateniense, a família é um assunto do chefe da família. Então, se você tem uma legislação para os seus escravos, é problema seu. Isso também era aqui no Brasil, era a mesma coisa. O escravo não tinha status social. Então, é claro que alguém pode reclamar que está sendo maltratado, mas isso é uma excepcionalidade, porque, em princípio, os assuntos familiares não são públicos. No entanto, aqui no Paraná, por exemplo, existem pessoas aí que vão de escola em escola dizendo para as crianças que se acontecer de o pai brigar com elas ou bater nelas, que eles vão lá e denunciem o pai. No mais puro estilo stalinista. O filho do meu falou isso para o pai dele, falou, se o senhor me bater, ele foi puxar a cinta para bater no filho. Se o senhor for me bater, um menino de 12 anos, se o senhor for me bater, eu vou lhe denunciar no Conselho Tutelar da criança. Tudo isso cai lá no Alexandre. Não era trevo. Coitado do Alexandre. Não era trevo. Vocês entenderam o que é isso? Esse é o maior estilo stalinista do mundo, em que os filhos são espiões do governo na casa em que moram. Eu não sei se vocês acham isso bonito, mas eu não acho nada bonito. E isso sempre foi uma regra contrária ao modo como se fazia as coisas. Quer dizer, dentro do ambiente familiar, o que você ensina para os seus filhos, os valores familiares, a religião, o modo como você lida com... É um assunto da família, não é um assunto público. Então, toda vez que você tenta regularizar esse negócio, você só estatiza mais a família. Por exemplo, o novo Código Civil, que tem aí uma dezena de anos, estabeleceu que o poder pátrio não é mais do homem, agora é compartilhado pelo homem e pela mulher. Isso que parece uma ideia muito bonita, muito simpática, muito justa, quando você vê na prática, você compartilhou, dividindo a meio um poder que tende, portanto, a empatar dali para frente.
Ora, se empata na família, quem decide é um juiz. Quer dizer, a ideia de dar poder prático dividido para o marido e para a mulher é uma ideia estatizante. Teria sido muito melhor ter dado para a mulher todo, direto, pronto, acabou. Teria sido menos mal do que dar para os dois na mesma proporção. Isso que parece ser uma ideia muito bonita, na verdade não passa de um estratagema totalitário, em que agora quem vai decidir tudo na família passa a ser um juiz da vara da família. Porque se não há acordo interno, já que não há poder deliberativo de um sobre o outro, vai tudo cair na justiça da família, na vara da família. E é isso que nós estamos fazendo, entendeu? Então, para a visão do Aristóteles, a família é uma esfera judiciária própria, e que não está ao alcance do Estado. O Estado pode até interferir a partir de uma denúncia que tem que ser muito bem qualificada, mas não é uma coisa normal. Quer dizer, um arconte não dará muita importância à reclamação de um escravo. Mas, mas meu amigo, o senhor não é cidadão? O senhor não é escravo? Então, só você vire lá com o seu patrão, lá com o seu chefe, com o seu dono. Pela mesma razão que um boi não pode reclamar em juízo. Essa, no fundo, era a ideia, né? Porque no meu caso, né, o meu filho, ele ligou para o SOS Criança. Eu bati nele, ele era terrível, né? E ele viu na televisão o SOS Criança, ele ligou, denunciou, falou que ia apanhar. Desesperadamente, tal. Desesperadamente, tal. Daí a pessoa instruiu, falou assim, não, você vai ter que, você não pode denunciar sua mãe. Tem que ser a vizinha, a tia Janete. Eu fui lá na tia Janete. Por favor. Vem lá falar que eu apanho da minha mãe. Imagine, você merece, né? Você apanha pouco. Você apanha pouco. Com 24 anos, ele fala assim, mãe, eu vou educar meus filhos como você me educou. Tá vendo? E até hoje, se bobear, ela leva um cabelo. Agora veja que sociedade de delatores e mirins é essa que essa gente maluca desses conselhos tutelares aí, Ministério Público da Infância, imagina. Eu estava vendo na televisão um filme sobre aquela região pobre de Minas, chamada Vale do Jequitinhonha. Então tinha lá um rio, que é o Jequitinhonha, e tinha lá uma balsa que passava de um lado para o outro e demorava, então tinha uma fila de caminhões de cada lado, enorme. E tinha uns moleques ali vendendo uns peixinhos fritos. Aí de repente baixa assim, todo mundo, o Ministério Público, a Simon Garfunkel, que é no Central Park, então, tudo, e fazem uma apreensão daquele negócio dos peixes, não sei o quê, como o corpo do crime, né? Aí, corpo de delito. Então, a pergunta é, né, se você tem uma solução melhor, você não quer dentro para casa e sustente. Se você não vai levar para casa e sustentar, então, em que nome do que é que você impede que aquele menino venda um peixinho lá na fila? Não é isso? O que acontece muito com crianças que vendem adesivo, que estuda, e vende para ajudar em casa, e com filho de caçador também. Porque o caçador não vai deixar em casa sozinho um filho com 6 anos, que não quer deixar com uma influência, e prefere levar junto, porque não tem onde deixar, também não consegue vaga em creche, e o conselho tutelar é um tremendo problema para eles. Um componente essencial no modo como Aristóteles vê o processo político é que em nenhum momento Aristóteles permite que se cogite dessas coisas que nós fazemos hoje. Ele vai ver em Platão, por exemplo, a semente dessas barbaridades todas, vai criticar não só em Platão como em outros. Por exemplo, quando Platão sugere que na República Ideal as mulheres e os filhos sejam coletivos. Isso não só era sugerido por Platão, como foi feito em muitos lugares. Vou começar aqui pela colônia Sicília, em que a ideia da colônia anarquista Sicília, que foi fundada aqui no Paraná, em Palmeira, em 1889, que as mulheres e os filhos fossem coletivos. O primeiro que fez isso foi o Giovanni Rossi, que emprestou mulheres para todo mundo, que não emprestou porque ele já não a considerava mais mulher dele, mas ela já entrou nessa história como uma mulher, digamos, ecumênica, sei lá, se e os filhos que ela teve, ninguém sabe de quem são.
Então, o problema, aí passamos assim, as pessoas dizem, mas é uma barbaridade, que mulher é que vai concordar com isso? Não pode fazer um negócio desse. Então, essas coisas de interferência do Estado, como quer que você queira chamar, da polis, da sociedade, nas relações familiares, é alguma coisa que está claramente proibida na abordagem de política de Aristóteles. De modo nenhum ele concorda com isso. E vê nessas tentativas verdadeiras barbaridades que estão presentes com toda clareza na obra de Platão, na República. Tá bom, continuamos. Então vamos lá. Assim, esses povos não têm o atributo que importa naturalmente a superioridade e sua sociedade só é composta de escravos dos dois sexos. Foi isso que fez com que o poeta acreditasse que os gregos tinham de direito o poder sobre os bárbaros. O poeta é Homero, tá? Esse poeta aqui que se refere é Homero. Então, desculpe só explicar isso. Nós já falamos um pouquinho disso ontem, né? Então, veja, essa postura que os gregos tinham com relação aos outros tem uma certa legitimidade, do mesmo modo que eu disse a vocês, né, que há uma conspiração, digamos, aberta e benigna anglo-saxônica para manter o padrão anglo-saxônico no mundo. Então, essas são dessas coisas que têm, obviamente, dois lados, mas essa é a origem. Aristóteles vê nas práticas dos países, dos povos bárbaros, a mais importante de todas é tratar a mulher como escrava. Então, essa é a primeira prática errada. E a primeira prática que caracteriza a barbárie é essa. Então, as mulheres não são escravas. As mulheres estão subordinadas ao marido, no modelo aristotélico. Mas elas não são como escravos, porque elas não são instrumentos de trabalho da família, que é o que ele vai explicar agora em seguida. A principal sociedade natural, que é a família, formou-se, portanto, da dupla reunião do homem e da mulher, do senhor e do escravo. O poeta Hesíodo tinha razão ao dizer que era preciso, antes de tudo, a casa, e depois a mulher e o boi lavrador. O boi lavrador aqui faz papel de escravo. Para ter uma família, você tem que ter o homem, a mulher, porque eles são necessários naturalmente, e depois você tem que ter os instrumentos de trabalho, porque a família aí compreende uma família que essencialmente produz a própria comida, né? Que é uma família rural, que é como eram as famílias naquela época. O boi lavrador pode virar o escravo, eventualmente, né? Ele equivale a um escravo, sob o ponto de vista da sua relação com a família. Mas a mulher não. A mulher não é o boi lavrador, a mulher é a mulher. Então, o poeta Hesíodo conta isso no livro chamado Os Trabalhos e os Dias. O Hesíodo só tem 2 livros que sobraram. Tem a Teogonia, que está no programa de expedições desse ano, e tem Os Trabalhos e os Dias, em que ele fala sobre hábitos do mundo grego. Muito interessante os dois, muito interessante. Já que o boi desempenha o papel do escravo entre os povos, assim a família é a sociedade cotidiana formada pela natureza e composta de pessoas que comem, como diz Carlos, o mesmo pão e se esquentam, como diz Epimênides, de Creta, com o mesmo fogo. Muitas dessas referências de Aristóteles são de pessoas que não se sabe mais quem eram, que não sobraram, né, não vieram até a atualidade. Então não se preocupe muito, quando for importante eu indico. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que a família é a coisa mais natural e espontânea que possa existir. O que não quer dizer que uma pessoa não possa viver sozinha a vida inteira. Pois aí então é que você compreende a diferença que há em Aristóteles entre essência e acidente. Porque essa é uma diferença fundamental. Você entender que o fato de que tem um fulano que mora numa ilha, pendurado numa árvore, pelado, não quer dizer que os seres humanos sejam assim. Isso é apenas um fato acidental da normalidade humana, que é de se constituir famílias com 2 pessoas de sexos diferentes e produzirem uma cooperação que protege os filhos e que é feita por meio de instrumentos econômicos que, se Aristóteles vivesse hoje, ele diria assim, eletrodomésticos, em vez de falar em escravos. Estão entendendo isso? O conceito de escravo aí é o conceito de eletrodoméstico? Você hoje não tem uma escrava para ficar te abanando, você tem ar-condicionado na sua casa.
Então você não precisa de um escravo para ficar fazendo sei lá o quê, porque tem lá o micro-ondas. Então o que acontece é que o escravo aqui, na visão que Aristóteles tem, é uma entidade auxiliar à família. Mas ele também tem, ele vai dizer em seguida, que ele também não é um animal, ele também tem direitos. Isso, mas a posição do escravo é uma posição de apoio econômico àquela família. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que não há nada mais básico, mais, vamos dizer a palavra filosoficamente certa. Não há nada mais nuclear na vida humana do que a família. Então, toda a tentativa de revolucionar a vida humana, toda a tentativa de mudar as coisas como são, necessariamente precisam começar pela destruição do processo familiar. Não há outro meio de fazer melhor isso do que por aí. A família, no entanto, resiste, e resistirá bravamente, porque ela é de uma naturalidade tão grande, né, como se diz em francês, chasser le naturel, que lhe reviendra au galop. Casse o natural, ele voltará em galope, galopando. É o que, nesse exemplo que você deu do seu filho. Quer dizer, a autoridade paternal, maternal é completamente natural na família. Não é para matar os filhos, mas tem que ter autoridade. Se você se autodeclara amigo dos seus filhos, acabou automaticamente a possibilidade de ter autoridade. Porque você não é amigo dos seus filhos. Porque amigo é um sujeito que faz com você as maiores bandalheiras. Os amigos funcionam como álibi, não é isso? Os amigos antigamente eram os tios. Os tios eram assim. Os tios serviam para proteger as crianças dos pais. E todo tio de quem tem assim a minha idade era assim. Então, eu sei que eu fui provavelmente um péssimo tio. Mas os tios antigamente tinham essa função. O tio era aquele sujeito que impedia, né, que fazia como um aparo para a ira dos pais quando você fazia aquelas coisas que você fazia. Não é isso? Depois essa função saiu dos tios e passou para os amigos. Então os amigos são aqueles sujeitos com quem você conspira. Então, desde quando você agora é amigo do seu filho? Não há entre pai e um filho uma relação de amizade, é uma relação de pai e filho. É uma relação específica e que não pode ser substituída por uma espécie de acordo de mútua cobertura, né? Ou seja, de um acordo de cumplicidade. Então, pai e filho não pode ser cúmplice. Igualzinho, eu fiz letras, né? Inglês, português, e ele sempre foi muito mal na escola. Né? A escola, eu era chamada assim, 4 a 5 vezes por mês na escola. Né? Era terrível. E então, foi psicólogo, não sei o quê, e eu falava, pô, mas eu sou professora de português, ele não quer saber de meu filho, ele não quer. Ela falou assim, peraí, você é mãe. Você não é professor. Tá? Então, eu aprendi assim que, opa, eu sou mãe. Tem certas coisas assim, ó, não vem não, eu sou mãe. Opa, você fala o negócio. E isso eu aprendi com a psicóloga. Né? E assim vai, todo mundo acaba caindo nessa música. Então é isso que Aristóteles está nos dizendo, de certa maneira, dizendo que o núcleo. Quer dizer, a ideia nuclear da sociedade humana é a família. O conceito nuclear é a família e dentro da família existe uma relação de autoridade que você não consegue deixar de ter. Não precisa ser uma autoridade agressiva, mas ele tem que ser uma autoridade, senão não é uma família. Quer dizer, há uma abdicação do poder por parte do poder se você vira amigo do seu filho. Aí você vai fazer o quê? Vai tomar cerveja, senta no meio-fio com aquele garrafão de vinho sangue de boi e toma com ele aquele garrafão a noite inteira. Tem cabimento. Que aqui os adolescentes fazem isso, né? 4, 5 adolescentes compram uma garrafa de 5 litros. Aquele vinho que custa R$3,20, o garrafão de 5 litros. E sentam no meio-fio e tomam aquele negócio à noite, nunca viram isso, num bairro onde eu moro, é bem comum. Né? Então fica lá o pai junto. Olha aqui, fala aqui. Não. Fale. Coca-Cola branca. Ah, é? Tá vendo? Quer dizer, você vai ser amigo do seu filho. Então pronto, pode ir junto nesses programas aí que vai fazer todo sentido. Sangria,
Como é que é agora? Lembre-se de vinho diluído. Sim, claro. Povos vinho vagabundo, dilui mais ainda. Oh, meu Deus. Está certo. Continuamos, Dona Antônia, por favor. A sociedade, que em seguida se formou de várias casas, chama-se aldeia e se assemelha perfeitamente à primeira sociedade natural, com a diferença de não ser de todos os momentos, nem de uma frequentação tão contínua. Então a família é muito mais interativa, né? A aldeia não, você pode passar dias sem ver o seu parente. O que ele só está fazendo? Ele está dizendo assim, bom, para a gente entender esse negócio de cidade, de poder, nós temos que entender como é que é o principal, o núcleo fundamental disso. Então vamos primeiro olhar para a família. Entenderam que vocês vão, depois desses 10 dias, terão feito um curso de filosofia aristotélica, independentemente do conteúdo da política? Porque, vejam, que os conteúdos que ele vai descobrir sempre estão certos. Então não dá para trazer o certo o tempo todo, mas ele vai nos ajudar a saber como é que a gente raciocina. É o grande mérito do filósofo. Ele nos leva pela mão e nos faz atravessar aquele pântano de armadilhas. Então a gente faz assim, vamos lá, fazemos assim, e está indo conosco, nos levando pela mão, entender como é que se formata depois o processo político a partir do núcleo que é a família. De várias famílias que têm, obviamente, uma ligação familiar, né? São primos, irmãos, cunhados, enfim, o que for, nasce a aldeia que é o segundo momento, né? O segundo tipo de organização social. Ela contém as crianças e as criancinhas, todas alimentadas com o mesmo leite. De qualquer modo, trata-se de uma colônia tirada da primeira pela natureza. Então, a aldeia é tão natural quanto a própria família. Então, ele está dizendo que é isso, né? Quer dizer, um conjunto de famílias faz uma aldeia. Ele está dizendo que também é tão natural quanto. Assim, as cidades inicialmente foram, como ainda hoje o são, algumas nações, submetidas ao governo real, formadas que eram de reuniões de pessoas que já viviam sob um monarca. E naquela época confundia-se com o patriarca, como aquele sujeito que iniciou aquela dinastia. O homem mais velho, né? O avô, né? Tá? Uma gerontocracia. Não é isso que ele quer. Com efeito, toda a família, sendo governada pelo mais velho como que por um rei, continuavam a viver sob a mesma autoridade por causa da consanguinidade. Aqueles clãs lá na Escócia, o conceito de clã, isso são clãs. O clã é um conjunto de gente que tem a própria família, mas todos estão associados por laços de sangue a um patriarca lá qualquer, que é qualquer coisa. Né? Na Sérvia, em Montenegro, ainda existe até hoje os vestícios. Né? Existe o castelo, né? Aí tem um núcleo, várias casas menores, mas ali quem morava no castelo é o chefe da família. E todas aquelas casas em volta ali eram gente da própria família, era familiar, sobrinho, primo, tio, não sei o que. É muito comum. Depois, a olhos vistos, né, aparecia um outro castelo lá, 5, 10 quilômetros distante lá, um outro núcleozinho que era uma outra família. Aí juntava tudo isso e tinha um rei. Né? Isso existe até hoje ainda, esses resquícios em Montenegro. Para ver como isso é natural, né? Conforme diz Aristóteles. Este é o pensamento. A última linha. Esse é o pensamento de Homero, quando diz: cada um, senhor absoluto de seus filhos e de suas mulheres, distribui lei a todos. Está na Odisseia, livro 9, linha verso 114, para quem quiser depois conferir. Tá? É uma menção da Odisseia. O Homero só tem 2 obras, que é a Ilíada e a Odisseia. Então tem que estar numa ou na outra. Né? Isso ocorria porque nos primeiros tempos as famílias viviam dispersas. É ainda por essa razão que todos os homens que antigamente viveram e ainda vivem sob reis, dizem que os deuses vivem da mesma maneira, atribuindo-lhes o governo das sociedades humanas, já que os imaginam de uma forma do homem. Então, aí há uma declaração do Aristóteles sobre o sentido da mitologia. Os deuses se comportam como homens, né?
E é por isso que os deuses são eternos, porque os deuses são sínteses de processos da condição humana. Por exemplo, a discórdia é a deusa. Então, a discórdia, é possível vocês imaginarem que a humanidade um dia não vai ter discórdia? Só sendo muito bobalhão para você acreditar naquela musiquinha do John Lennon. Né? Tá? Então, se você acredita no Imagine, então tá. Então, você sendo adolescente tem todo o direito, mas não é para acreditar naquilo, porque aquilo não é factível. Tá? Não é factível uma humanidade sem discórdia. Então, os gregos dizem que a discórdia é uma deusa. Por que os deuses gregos são eternos? Porque os deuses eternos são aspectos permanentes da condição humana. E é por isso que eles são eternos, porque a não ser que nós pudéssemos nos livrar da própria condição humana, nós nos livraremos deles. Então, os deuses vivem assim, desse jeito, porque nós já merecemos, porque na verdade é uma espécie de reflexo de um no outro. A sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a cidade. Desculpe, o título agora é importante, tá? O homem animal cívico. Essa é a tradução correta dessa tradução comum de o homem animal político. Porque polis para Aristóteles é cidade, portanto, o que civis é também cidade em latim. Então, quando você ouve falar em homem animal político, no sentido aristotélico, ele está dizendo assim, que o homem só pode viver em sociedade. Não há nenhuma possibilidade o homem não ser um ser social. Tá? Vamos lá. Recomeçando. Isso. A sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a cidade, que tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar. Esta sociedade, portanto, também está nos desígnios da natureza, como todas as outras que são seus elementos. E essa é uma frase absolutamente fundamental para entender o livro. A sociedade, a polis, está também nos desígnios da natureza. Então, Aristóteles diz que não é possível conceber o homem a não ser socialmente. Ele vai explicar em seguida melhor, mas é preciso compreender que esse é o ponto central. Quer dizer, o ponto central de tudo é que não é possível a humanidade dar certo a não ser na vida coletiva. Então, ele escreve um livro para a gente fazer uma vida coletiva melhor possível, que é o livro chamado Política. Entenderam? Ele não parte de uma teoria da dominação, então ele não parte da teoria do Estado moderno. Então, quando você começa a estudar o Estado por Karl Marx, você vai aprender o seguinte: não, o Estado é a superestrutura, porque, assim, os capitalistas precisam de alguma coisa que pareça que não são eles que estão fazendo, contendo os outros. Então, os capitalistas inventam um Estado burguês, que é o Estado que defende a propriedade, por exemplo. O que é defender a propriedade? É defender o capitalista, porque é ele que tem mais propriedade que os outros. Então, o Estado, para Karl Marx, é apenas um reflexo mistificado, né, fetichizado no alto das relações de produção que estão embaixo. É assim que todo mundo aprende política na Universidade Brasileira a partir desse ponto para frente. Aristóteles, 2.000 anos, 2.400 anos, diz assim, não, peraí, o Estado a cidade, a vida social, é a única maneira que tem do homem conseguir sobreviver. Ou seja, alcançar o bem, que é viver o melhor possível, só é possível na vida social. Então, Aristóteles parte de uma teoria otimista do Estado, porque ele vai lá na base do processo. E é isso que falta contar para os estudantes de Direito, estudantes de Sociologia, logo no início da conversa. Porque se não começar por aí, a gente já começa ideologizando a conversa. Você pode falar de Karl Marx, não tem nenhuma importância, não há nenhum assunto previsto. O que não dá para achar que começou aí em Karl Marx a compreensão da vida humana, da sociedade humana. Então não dá para fazer isso. É isso que o Aristóteles está nos ensinando aqui. Continuamos, por favor. Esta sociedade, portanto, também está nos desígnios da natureza, como todas as outras que são seus elementos. Ora, a natureza de cada coisa é precisamente o seu fim. Agora vamos ver. Vamos lá. Muda lá. 307. 307. 307. 309. 307. Sendo a observação o método de Aristóteles, ele retira, através da análise e da comparação,
o estudo dos fenômenos às suas leis constantes, ou por outra, seu alvo ou seu fim. Este alvo é o objetivo inerente à própria coisa, e não subjetivo, como se o homem o propusesse a si mesmo arbitrariamente. Assim, as formações naturais ou instituições sociais tendem a um alvo que, à medida que se desenvolvem, se tornam cada vez mais claro. A criação inteira é permeada de uma força viva que, considerando o todo, age perfeito a curto por si mesmo, embora possa, na aparência e no indivíduo, apresentar caracteres contraditórios. A natureza inconsciente mostra por toda parte uma tendência para o desenvolvimento e uma necessidade de conservação, de extensão, de amplificação da vida, que faz com que as criaturas se conservem na existência e se multipliquem. A natureza sempre tende à vida mais viva, à diversificação das formas, ao desenvolvimento. Daí a máxima fundamental do estado de vida. Nada que seja contrário à natureza pode ser bom e vantajoso. Assim ele tira a lei ética da lei natural. Estagirita é Aristóteles, né? Você sabe isso, né? Porque ele nasceu em Estagirita. Então, o que Aristóteles está dizendo aqui, o comentarista, né, está dizendo é que Aristóteles parte de uma conclusão axiomática de que a natureza produz o melhor, que a natureza tem em si próprio as formas já predeterminadas e que a nossa obrigação é aceitá-las. É isso que ele está dizendo. É por isso que Aristóteles não parte de nenhum pessimismo com relação ao Estado. O Estado, para Aristóteles, não é um processo de domínio de um sobre o outro. Se há algum domínio, esse domínio é bom porque é natural. O domínio que há é bom porque é necessário. Né? É isso. Vamos lá continuar que ele vai nos explicar melhor. Agora eu me perdi aqui, não estou achando. Nós estamos na página 4, né? Na linha, mais ou menos na metade da página. Ora, a natureza de cada coisa que você bem Tá. Agora, assim, quando um ser é perfeito, de qualquer espécie que ele seja, homem, cavalo, família, dizemos que ele está na natureza. A natureza da água é aguar, molhar. A natureza do fogo é queimar. Então, um fogo que não queimasse seria um fogo fracassado ontologicamente. Uma água que não molhasse seria uma água fracassada. Então, uma sociedade humana que não se estabelecesse seria um fracasso humano ontológico. Então, a ideia de que existem determinadas coisas que estão pré-estabelecidas é um pressuposto fundamental da filosofia de Aristóteles. Não é que ele se nega a discutir essas coisas, mas é que ele acha inútil você ir para trás indefinidamente, porque você não constrói nenhuma percepção de nada, daí passa a vida inteira discutindo hipóteses, se você existe ou não. Mas não, aí não dá para fazer filosofia. Não no sentido que ele concebia a filosofia, embora seja hoje um assunto extraordinário em filosofia, se você existe ou não, se é possível conhecer ou não. Quando um professor universitário declara que não é possível conhecer nada, ele transformou-se automaticamente num estelionatário, porque o sujeito está recebendo um salário público para ensinar coisas que ele mesmo acha que não são possíveis de serem compreendidas. Pô, se não tem nada para você saber, sem precisar saber nada, então, meu filho, vai dirigir um caminhão, pô. Compra um caminhão, monta uma quitanda. É uma coisa muito desonesta você assegurar que nada pode ser conhecido e continuar dando aula de filosofia, pô, tenha dó. Né? É o cúmulo da desonestidade, pô, é estelionato. Não é? Você vendeu um troço que não funciona, que não, entendeu? Não é isso? Então, vamos lá. Além disso, a coisa que, pela mesma razão, ultrapassa as outras e se aproxima mais do objetivo proposto, deve ser considerada a melhor. Tudo isso está com um detalhamento na Ética a Nicômacos, que é o livro que precede temporalmente esse aqui. Então, a Ética a Nicômaco é um debate sobre o que é, afinal de contas, o bem. Então, o bem é assim, é aquilo que mais se aproxima da natureza das coisas. A água mais bem sucedida é aquela mais molhada.
arete, né, em grego, né? Então, esse debate ele já fez em algum outro momento. Eu imagino que os alunos estivessem ouvindo isso depois de ouvir o debate sobre ética. Reparem que naquela lista que vocês receberam, ética, nicômaco e política estão no mesmo grupo, pertencem à mesma família de livros do Aristóteles, que são livros de natureza moral. Tá? Continuamos, por favor. Bastar-se a si mesma é uma meta a que tende toda a produção da natureza, e é também o mais perfeito estado. É, portanto, evidente que toda a cidade está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política. Compreenderam isso? Tá? Muito bem. Aquele que, por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma parte, seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do homem, segundo Homero. Um ser sem lar, sem família e sem lei. Na tradução do Padre de Oliveira é assim, ou é um Deus ou é uma besta. Aquele que não consegue viver em sociedade, ou é Deus ou é uma besta, um animal. Entenderam o que o Aristóteles está dizendo? Ficou famosíssima essa interpretação. Você não consegue, a ideia de que você pode viver independente da sociedade, ela é possível, assim como, digamos, como vida alternativa. Você já tem 40 e poucos anos, já está com infarto no meu saco, entendeu? Já não tem mais vontade de aturar o mundo, já brigou com a sua mulher largou você para ir morar com um bombeiro, da polícia militar, você já não tem mais vontade de fazer nada, tá bom, então você vai virar um inimigo, então você vai arrumar uma árvore e vai morar em cima da árvore essa sua vida. Mas isso só é possível porque você já está civilizado, porque você já é alguém que sabe falar, alguém que compreende a sociedade, você está contra ela porque você a compreende. A ideia é que você pode ter alguém como um Mowgli, vivendo com bichos que não são humanos, porque os bichinhos lá em torno do Mowgli são todos humanos, né? É uma ideia só passível de um animal. Então, se você pode ser Deus, que não precisa de sociedade nenhuma, e olha lá, hein, porque Deus nos inventou porque Ele queria que alguém dissesse assim, olha, como você é bacana. É a única boa razão para Deus ter nos inventado. Vou pensar bem, rigorosamente falando, a única boa razão para que nós tenhamos sido inventados é porque Deus precisava de uma plateia. Portanto, se você quiser ouvir um truque, então, até para compensar uma boa parte dos seus pecados, não deixe nunca de admirar a obra de Deus, porque essa, fundamentalmente, é a maior expectativa que Ele tem de você. Embora isso possa ser feito de modos mais sutis do que simplesmente ficar dizendo, como fazia o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, que era maluco, né? Todo dia acordava e dizia assim, Salvador, que quadros admiráveis não has de pintar hoje. O Salvador, como Deus não quer fazer isso com ele mesmo, então ele inventou alguém, que somos nós, que temos o poder intelectual de compreendê-lo. E passou para nós essa tarefa. A maior tarefa de todas é nos assombrarmos, nos assustarmos com a obra de Deus, que é inacreditável mesmo. Então, não parar de se assombrar com isso é uma boa maneira de você ficar amigo de Deus, embora os outros não sejam seus amigos. Então, mesmo quando ninguém gosta de você, se Deus gostar, está muito bom já. Não é assim? Então, isso que estamos aqui podendo retirar. Quer dizer, para Aristóteles, não é possível haver vida humana fora da sociedade. Ou, a não ser que você seja Deus ou uma fera, mas fora disso não é possível. Muito bem, vamos terminar a nossa pequena introdução aqui. Aquele que fosse assim por natureza só respiraria a guerra, não sendo detido por nenhum freio e como uma ave de rapina, estaria sempre pronto para cair sobre os outros. Assim o homem é um animal. Desculpe, a Camille, apenas para não deixar passar isso, a Camille Palha, que é uma intelectual americana muito polêmica, que tem momentos muito interessantes, muito bons. E ela diz assim, olha, o Marquês de Sade é o anti-Rousseau, porque o Rousseau é o sujeito que aparece com a tese de que o homem é bom e a sociedade estraga.
E elas dizem, olha, o que o Marquês de Sade quer dizer é o contrário, quer dizer, aquelas personagens, naquelas performances, sabe, né, de Marquês de Sade e tal, são o modo como o homem fica naturalmente quando não há sociedade em torno dele. Entenderam? É uma maneira de você dar ao Marquês de Sade um certo status intelectual, né? Tirá-lo do mundo da pornografia, por isso simples, e olhá-lo com um pouco mais de tamanho, né? Tem um certo cabimento. A Camille Paglia tem momentos extraordinários, muito interessantes. Bom, continuamos. Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A natureza nada faz em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são, como nós, capazes. Não sei se vocês percebem o alcance de uma declaração como essa, mas é mais ou menos assim, né? Quer dizer, o linguajar musical, aquilo que acontece quando um grupo de pessoas ouve um grupo de rock, quer dizer, essas coisas são essencialmente grunhidos e são linguajares de impressões e de sensações, né? Não é isso? Quer dizer, não são linguagem propriamente dita. A linguagem dos surfistas se resume assim, uns só, não é? No fundo é o processo de grunhidos, assim, que são exercícios, não são apenas vozes, não são palavras. Não é? Então, os animais são capazes de expressar sensações, mas eles não são capazes de estabelecer palavras. Que o Aristóteles diz aqui que é uma prerrogativa exclusiva do ser humano. A natureza deu-lhes um órgão limitado e a este único efeito. Nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da palavra é o laço de toda a sociedade doméstica e civil. Então, olha que coisa extraordinária. Quer dizer, toda a possibilidade de sociedade doméstica e civil, ou seja, dentro da casa, família e na polis, depende de poder conversar sobre as coisas. Quer dizer, a possibilidade de entender e conversar. Bom, continuamos. O Estado ou sociedade política é até mesmo o primeiro objeto a que se propôs a natureza. 3, vamos olhar. 3. Aristóteles só fala da cidade, polis, e não do Estado. Termo que nos veio, sem dúvida, através do italiano e particularmente de Maquiavel. Por que ele fica traduzindo por Estado o tempo todo, então? Entendeu? Quer dizer, o tradutor aqui admite que está errado. Já disse para você que estava errado, né? E ele está aqui agora dizendo que ele não devia fazer o que está fazendo. Não, tá bom. Na política, porém, a polis, cité, corresponde com mais exatidão à noção que hoje é o Estado, do que a ideia de cidade vila. Estado e cidade não têm o mesmo significado. O Estado ateniense é muito mais vasto do que a cidade de Atenas. Além do território ocupado pelos citatinos, compreende o território agrícola, o campo ao redor, a Ática cheia de fazendas e as aldeias. Parece, com um cantão suíço, da língua grega, polis é, ao mesmo tempo, uma expressão geográfica e uma expressão política. A palavra designa indiferentemente tanto o lugar onde bate o coração da cidade. Citei. Como a população submetida à mesma soberania absoluta. Mas o Estado, cité, mais amplo que a cidade, só se funda no momento em que a própria cidade está estabelecida. O fenômeno geográfico e o fenômeno político caminham lado a lado, pois um Estado sem cidade é um organismo sem músculo cardíaco. Na verdade, eles não conseguem resolver esse problema, né? No fundo, Aristóteles está sempre pensando numa comunidade grega culturalmente homogênea chamada polis. É isso que é objeto do estudo de Aristóteles. Porque quando a gente tenta fazer as comparações modernas, é sempre difícil, porque o Estado moderno não depende de uma homogeneidade cultural. Ele depende apenas de um conjunto de relações de poder.
E é isso que o tradutor aqui não consegue resolver e que ele atrapalha na hora em que ele opta por essa tradução chamada Estado, que está errada. Nenhum dos outros fez isso, só esse que fez isso. Tá? Continuamos. Vamos lá. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes integrantes da cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés, que, uma vez separados do corpo, só se conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O mesmo ocorre com os membros da cidade. Nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um Deus ou um bruto. Na tradução do Padre Antônio Vieira, uma fera. Assim a inclinação natural leva os nomes a este gênero da sociedade. E aqui é importantíssimo você não confundir duas coisas. Uma coisa é a sequência temporal cronológica, a família vem antes do Estado, e a outra coisa é a sequência ontológica. Então, isso é uma diferença que, se não for compreendida, não se entende esse trechinho aqui. Porque parece contraditório dizer que o Estado é prioritário em relação à família, porque a gente pressupõe que as famílias tenham vindo antes, até pela própria explicação que ele deu, que a família gera a aldeia e a aldeia gera o Estado. Então, o fato de que há uma precedência cronológica não implica numa superioridade ontológica. Essas coisas são diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Então, o Estado é mais importante porque ele fará o todo que preservará as partes. Mas ele não é feito antes da família. A família vem antes na cronologia, na linha do tempo. Então, há essa diferença que não pode ser de modo nenhum confundida, senão não se entende esse pedaço aí. Não. O primeiro que a instituiu trouxe-lhe o maior dos bens. Mas, assim como o homem civilizado é o melhor de todos os animais, aquele que não conhece nem justiça nem lei é o pior de todos. Não há nada, sobretudo, de mais intolerável do que a injustiça armada. É a segunda casta fazendo miséria. Por si mesmas, as armas e a força são indiferentes ao bem e ao mal. É o princípio motor que qualifica seu uso. Você pode fazer o Fernando Beiramar ou pode fazer um guarda aí, um sujeito aí que arrisca a vida aí para proteger aí os outros. Não é isso? Quer dizer, o que ele está dizendo, na verdade, é que há uma neutralidade moral nas castas. Nenhuma casta tem uma superioridade moral por excelência. Qualquer que seja a sua casta, você moralmente está neutro. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Tanto a produção, quanto a casta governante, quanto a casta bramânica. Pode ser um brahmane para o bem, como Aristóteles, e pode ser um brahmane para o mal. Então pode ser, tem versões morais em todos os lados. Servir-se delas sem nenhum direito e unicamente para saciar suas paixões rapazes ou lúbricas é atrocidade e perfídia. Servir-se do poder armado para obrigar os outros a fazer os seus desejos, para transformar os outros em serviço, é o pior de todos os crimes, o que ele está dizendo aqui. Seu uso só é lícito para a justiça. O uso da violência, né? O discernimento e o respeito ao direito formam a base da vida social, e os juízes são os seus primeiros órgãos. E com isso a gente fez aqui, terminou o primeiro esforço de leitura da política. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós vamos aumentar a velocidade na medida que formos andando, porque vai ficando mais fácil de ler, né? Mas eu queria perguntar para vocês se estão sendo capazes, estão acompanhando nesse ritmo, tá? Estamos indo então? Estamos indo bem nesse negócio? Então tá bom. Então, se vocês estão felizes, eu queria só pedir aqui uma gentileza. Alguns dos nossos colegas aqui não estão de carro. Então, se vocês pudessem, os que estão indo, sempre pode ser que alguém esteja no caminho. Quem que precisaria de carona aqui? A Carla, o Alexandre. Quem é que... Vocês não podiam tentar combinar aí com o resto do pessoal? Ver qual é a direção que vocês vão para, pelo menos, ir até o centro, né?
Tá? Então, vocês aí... Vou aqui pela Jacarezinho, no sentido ali da Torre, da Soledade. Eu vou por aquele lado lá. lá do lado sobre felicidade. Interessa para alguém esse caminho? Só que mira. É melhor vocês dizerem para onde é que querem ir. Portão. Você vai pra onde? Eu vou para a Verde, eu passo em frente àquela Que torre. não, ainda não vai de Eu cavalo. Eu já ganhei uma carona aqui no aeroporto. Obrigado. Então, vocês já resolviram, então. Então, vocês conseguem aí uma solução para a maioria, pelo menos, né? A gente fica mais cômodo aí. E aí, então, nos encontramos amanhã nesse mesmo bate-local, às 7 horas. Não esqueça o livro, por favor, né? Amanhã eu vou fazer um ponto para vir para São Paulo e chegar mais tarde. Tá bom? Que bom. Vou levar para ler. Às vezes é que nem Tá, o caminho, nem eu